Olá, povo de Deus, graça e paz a todos, amém? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz de Cristo? Hoje estamos aqui com mais um vídeo para você no canal. Não sei se deram para poder perceber, mas a minha voz parece que está um pouco mais presa, parece que está um pouco mais para dentro, um negócio assim, meio que saindo pelo nariz. É porque hoje eu amanheci um pouco gripado, meio que querendo dar febre, mas não vamos deixar que isso nos impeça de gravar este vídeo. A única coisa que pode atrapalhar são os barulhos ambientes, os vizinhos, os animais, que sempre tem acontecido aqui e que por enquanto Dois mil anos depois. viram aí? Esses tipos de barulhos que eu estou falando, que por enquanto vocês terão que escutar nas minhas gravações. Hoje a gente iremos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Falamos sobre a carta da igreja de Éfeso, falamos sobre a carta da igreja de Esmirna, agora é a carta à igreja de Pérgamos. E mais para frente ainda virá mais 4 cartas das igrejas da Ásia Menor que João escreveu. Por enquanto, estamos ainda na 3ª carta. Eita. Então vamos lá, né? Livro de Apocalipse, capítulo de número 2 e verso de número 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque. Hoje tá difícil gravar, amigo. Hoje. Porém, uma coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles habitarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. O Senhor Jesus, ele vai começar essa carta dizendo: Isto escreve aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda, ela vai se referir ao poder de julgar e de condenar. E quando Jesus diz aquele que tem espada aguda de 2 fios, ele está se referindo a ele próprio, dizendo que somente a ele tem um poder de julgar e tem o poder de condenar. Porque naquela época a igreja de Pérgamo, ela estava localizada em Roma. E em Roma o povo estava julgando a igreja, estava querendo condenar a igreja. Então Jesus vai dizer, só ele tem o poder de julgar e tem o poder de condenar a igreja. E o versículo 13 disse: E conheço as tuas obras e sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Neste versículo 13, Jesus ele está dizendo para a igreja de Pérgamo que aonde eles estavam habitando, quando Jesus diz aonde está
o trono de Satanás, ele estava dizendo aonde reinava o imperador daquela época. Por que Jesus vai chamar com o imperador daquela época de Satanás? Porque naquele tempo, aquele homem que reinava sobre Roma, ele ensinava o povo a adorar outros deuses, ensinava o povo a se prostituir, a idolatrar, ensinava tudo que era ruim e o pior, odiava as pessoas que se denominava crente, odiava o grupo religioso chamado de cristão. Então Jesus vai chamar ele de Satanás. Aí Jesus vai colocar um elogio sobre o povo de Pérgamo, dizendo: mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Olha que coisa boa de se ouvir, não é verdade? Já imaginou Jesus ele chegar até você e dizer: olha, meus parabéns, meu servo, você, em meio a toda dificuldade, não nega o meu nome, não retens a minha fé, não nega que é meu servo. Seria coisas boas a ouvir da boca do próprio Cristo, se fosse no nosso caso. E Jesus ele está elogiando aquela igreja, dizendo que não nega o nome dele em todas as perseguições. Mesmo os imperadores romanos, os soldados romanos, governadores daquela época de Roma, querendo matar o povo, querendo jogar em coliseus para ser morto por leões. E o povo não negava a fé. E isso dava força ao povo, porque quanto mais os imperadores, as pessoas matavam os crentes, mais a fé cristã crescia. Enquanto eles acham que oprimindo o povo irá parar o meio cristão, eles estão enganados. Porque quanto mais matam pregadores, quanto mais matam pastores, quanto mais perseguem o povo de Deus, mais o povo se levanta e mais o povo vai ficando forte. Isso só nos serve de influência. A gente olha e diz: não, eu tenho que ser como fulano, eu tenho que ser como ciclano. Não devemos negar o nome de Cristo, assim como o pastor de tal não negou e foi morto, mas não negou o nome do Senhor, e não devemos negar. Isso nos serve como influência em nosso ministério, em nossa vida cristã. Mas no meio desse elogio, o Senhor ele vai fazer uma repreensão ao povo de Pérgamo. Ele vai dizer: porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, ou como ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Esse versículo, ele está relatando a história de um profeta, por nome de Balaão, a qual o Senhor aqui está o repreendendo, ou está comparando algumas pessoas da igreja de Pérgamo com esse profeta, que foi um profeta que ele se vendeu para um rei chamado Balaque. E o Balaque ele comprou Balaão por ouros. Por que comprou Balaão? Porque ele descobriu que aonde o povo de Israel passava, as terras ficavam para o povo de Israel. O povo de Israel passou por Jericó, Jericó ficou para o povo de Israel. Aonde o povo de Israel passava, não importava onde fosse, a terra ficava para o povo de Israel. Balaque então descobriu isso. E ele também descobriu que para poder parar o povo de Israel, não tinha como parar com guerras, não tinha como parar com balas de canhão, nada disso poderia mutilar a nação de Israel. Só uma maneira podia parar o povo de Israel: por palavras ou por maldição lançada por boca de profeta. E Balaão era profeta, então Balaque mandou seus serviçais e chamar Balaão para amaldiçoar o povo, e ofereceu para Balaão ouro e prata para amaldiçoar o povo de Deus. Por isso que aqui Deus está repreendendo o povo de Pérgamo como Balaão, porque alguns ali naquele meio estavam se vendendo para o pecado, estavam se vendendo para a idolatria, estavam se entregando ao mundo material. Por isso Deus vai dizer: eu tenho contra ti poucas coisas, porque tens lá alguns que seguem a doutrina de Balaão. Quando diz doutrina, diz o ensinamento de Balaão. E ele vai dizer também: assim tens lá os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Essa palavra nicolaítas, eu pesquisei algumas coisas aqui, eu
tentei achar alguma coisa que falava sobre os nicolaítas, quem eram os nicolaítas, as práticas deles. Eu não consegui uma pesquisa que explicasse com clareza quem eram esses nicolaítas. A única coisa que eu descobri era que os nicolaítas praticavam atos abominantes a Deus, que eram perversos, pessoas maus nos caminhos do Senhor. Aí Jesus vai dar um conselho para eles dizendo: arrepende-te, pois quando não em breve virei contra ti, e contra eles habitarei com a espada da minha boca. Aqui o Senhor está dando uma chance para o povo, para se arrepender da doutrina de Balaão e para se arrepender das doutrinas dos nicolaítas, porque em breve ele viria sobre o povo e iria julgar o povo, iria condenar o povo, como está escrito no início, que ele tem a espada de 2 gumes, ou a espada de 2 fios, que é autoridade para julgar e para condenar. E esse dia todos nós esperamos, que é o grande dia, o dia do juízo, aquele que ninguém nunca escapará dele, pois todos seremos julgados por nossas obras. Então, que venhamos perseverar em nossas obras, que as nossas obras venham a ser boas, que venhamos rejeitar as obras dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão, que venhamos fugir de tudo isso e seguir apenas a doutrina e o caminho que Cristo nos ensinou. Amém? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.